Oi, eu sou Arthur Alencar e tô aqui pra falar do episódio 74 de Attack on Titan, que é o penúltimo dessa última temporada. Nesse episódio a gente teve o passado e os verdadeiros objetivos do Zack revelados, mas antes de começar a falar sobre, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. E vamos pra análise. Quer dizer, antes de ir pra análise do episódio 74, como eu não fiz um vídeo de análise do 73, porque teve todo aquele atraso, e acabei não fazendo, assim, pra não dizer que eu não falei nada sobre o episódio 73, eu quero pelo menos dissertar um pouco sobre uma cena do episódio passado, que é aquela cena de diálogo entre o Eren, o Armin e a Mikasa. Bom, primeiramente tem o que o Eren falou sobre o Armin, né? Que ele está sendo controlado pelas memórias do Bertholdt. Bom, falando de um ponto de vista assim, psicológico, isso faz total sentido, né, gente? Porque a nossa personalidade ela é formada pelas nossas memórias e pelas nossas vivências. E se você tem as memórias e vivências de outra pessoa, isso vai acabar te influenciando. Então, o que o Eren falou sobre o Armin faz muito sentido. Só que o que o Eren falou tem um pouquinho de hipocrisia, né? Porque se isso vale pro Armin, a mesma coisa vale pro Eren, porque ele também. E a gente viu isso, a gente viu que teve uma grande mudança depois que ele herdou as memórias do pai dele também. Então ele também foi influenciado por essas memórias. E quem sabe até por outras memórias, sei lá, memórias do Eren Kruger, e até memórias que a gente ainda não viu, né? Que ainda vão ser reveladas no futuro. Então foi um pouco de hipocrisia aí do Eren, ele meio que acusando o Armin de estar sendo controlado, sendo que a mesma coisa que vale pro Armin vale para ele também, né? Agora falando sobre o que ele falou sobre a Mikasa, bom, se for verdade, então seria uma grande crueldade, né, com a pobrezinha da Mikasa, esse amor tão forte que ela sente, ser só uma coisa que vem do sangue dela, que ela não tem vontade nenhuma sobre aquilo. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre se isso aí é verdade, né, porque eu acho que pode ser só o Eren contando uma mentira para poder afastar ela dele. O motivo pra isso é, sei lá, porque se ela se magoar com o Eren e acabar e terminar odiando ele, começar a odiar ele, então ela não vai mais se magoar muito com as coisas que ele ainda vai fazer no futuro. Assim, se eles se afastarem, a Mikasa não vai mais sofrer pelas coisas que o Eren fizer. Então, acho que isso aí pode ser só uma mentira que o Eren contou justamente para poder afastar ela dele, para poder romper esse amor que ela sente por ele. Assim, a gente não tem certeza ainda, mas eu acho que é só uma mentirinha aí do Eren. Não sei se esse negócio de instinto Ackerman é verdade, mas o lance do Armin eu acho que é verdade sim. Agora falando sobre acontecimentos do episódio 74, que a gente teve aí o passado do Zack revelado, a gente viu que o Zack ele sofreu um tipo de lavagem cerebral do pai dele, para que o pai dele tentando transformar o Zack em um restauracionista. A gente viu, né, que o próprio Grisha ele também sofreu uma lavagem cerebral do pai dele, que o pai dele queria convencer o Grisha de que tudo aquilo que estava acontecendo com eles era o certo, que tinha que acontecer. Então o que o Grisha fez com o Zack acabou sendo o pai passando o pecado pro filho, só que é justamente por isso que o Zack acredita que o Eren também sofreu essa lavagem cerebral. Eu até lembro que o primeiro encontro entre o Eren e o Zack, lá na terceira temporada, o Zack disse que o Eren também é uma vítima daquele homem, se referindo ao Grisha, só que o Zack não faz nem ideia de que o Grisha ele aprendeu com os erros dele. Ao invés de continuar o que ele fez com o Zack, ele permitiu que o Eren crescesse com liberdade de pensamento. Deixou que o Eren crescesse ali acreditando no que ele quisesse acreditar. Então acho que o Zack não tem nem ideia de que o Grisha ele foi ali um bom pai, um pai até amoroso e que permitiu que o Eren crescesse com liberdade. Eu até me pergunto quando é que o Zack vai descobrir isso, descobrir que o pai dele mudou e que não é esse monstro que ele chegou a conhecer, né? Ok, o Grisha que o Zack conheceu era um monstro, mas o que o Eren conheceu já era um Grisha melhor, um pai melhor. Mas vamos se ater ao que aconteceu aí no passado do Zack, né? Que de fato, gente, o que o Grisha fez com ele foi muito cruel. Foi até mais cruel do que o pai do Grisha fez com ele. Ele fez pior com o filho dele. Porque no momento que ele viu que o Zack não conseguiria se tornar um guerreiro, ele praticamente descartou o menino, assim como se não fosse o filho dele, que fosse só um troço ali que servisse para o propósito dele de restauracionista. Ele não tinha nem coragem de olhar nos olhos do próprio filho. Então, é por isso que eu não consigo condenar totalmente o Zack pelo que ele fez, por ele ter dedurado os pais dele pro exército de Marley. Ok, a gente sabe que teve a questão de ele ter que dedurar os dois para que ele mesmo e os avós dele não fossem levados pro paraíso também. Tem essa questão aí, então, de certa forma, foi até a melhor decisão para ele. Mas tem que ver que eu acho que o Zack ele só chegou a tomar essa decisão, ele só teve coragem de tomar essa decisão porque àquela altura ele não sentia praticamente mais nada por aqueles dois. Mesmo que tivesse um pinguinho de culpa, assim, se os dois tivessem sido pais amorosos, o Grisha e a Dina, eu tenho quase certeza de que o Zack não teria tido coragem pra dedurar os dois. Assim, ele poderia virar titã, os avós dele também poderiam virar titã, mas ele não teria tido coragem pra dedurar os dois como ele fez aí. Então, se o Grisha e a Dina tiverem esse destino, a culpa é um pouquinho deles, viu?
Agora falando sobre o personagem que foi introduzido aí nesses flashbacks, que foi o Tom Xaver, eu acho que pronuncia assim, né? Xaver, que foi o Titã Bestial antes do Zack. Ele disse aí, teve uma fala dele no episódio, dele dizendo que o Titã Bestial dele não servia pra guerra. Eu acho que essa fala dele, ela reforça muito uma teoria que muitos fãs já tinham, de que o Titã Bestial é um animal diferente para cada usuário. O do Zack é um macaco, aí o do Tom era um diferente, é o que veio antes, já era um animal diferente também. Aí vai mudando de usuário para usuário. A gente não tem certeza de qual era o Titã Bestial do Xaver, mas eu acho que pode ter dado uma dica aí no episódio, né? Não sei se muitos de vocês não devem ter percebido, mas no flashback que mostrou a esposa e o filho falecido do Xaver, tem um ursinho de pelúcia de um carneiro. Acho que pode ser um easter egg, uma dica aí de que o Titã Bestial do Xaver era um carneiro. É uma ovelha, não sei, é um bicho desse aí que tem lã e chifres. Então eu não entendo por que ele disse que o Titã Bestial dele não servia pra guerra, né? Porque se realmente for um carneiro ou uma ovelha, acho que poderia servir sim, né? Porque seria um tipo um minotauro. Então, acho que era mais pela questão dele não gostar da guerra mesmo. Também fica explicado nesse episódio de onde é que vieram as habilidades de arremesso do Zack, né? Acho que muita gente pode ter pensado que essa habilidade de arremesso era uma coisa do próprio Titã Bestial, mas não, era do próprio Zack mesmo. E essa habilidade só foi reforçada aí pelo poder do Titã Bestial, né? Que acho que os braços longos do Titã Macaco dele ajudou ele a fazer arremessos mais poderosos. Agora falando da relação entre Tom e Zack, é uma relação até bonita, né, gente? Porque o Zack, ele procurava no Tom o pai que ele praticamente não tinha, né? O pai que estava lá e ao mesmo tempo não estava lá. E o Tom procurava no Zack o filho que ele tinha perdido. Então, se você for ver, o verdadeiro pai do Zack não foi o Grisha, foi o Tom. Tem até uma parte que o Zack chama o Tom de pai, mas não sei se é diretamente, acho que é só em pensamento mesmo. Não lembro exatamente agora. Eu acabei de ver o episódio e não lembro, gente. Que realmente o Zack chama o Tom de pai. Então, esse foi o verdadeiro pai do Zack. Assim, se eu tivesse tido um pai merda como o Grisha foi, eu também não consideraria ele como meu pai. Eu consideraria o Tom mesmo, porque o cara realmente foi um verdadeiro pai pro Zack. Gente, talvez tenha surgido uma dúvida aí durante o episódio em alguns de vocês de por que o Zack continua a ser um guerreiro mesmo depois da gente ver que ele era um fracasso, que ele não servia para aquilo. Eu acho que é muito porque ele mostrou a lealdade dele para com Marley quando ele dedurou os pais dele, né? O mesmo motivo do Raiden ter se tornado um guerreiro, porque muitos dos motivos do Raiden ter se tornado um guerreiro é porque ele mostrou a lealdade dele. Mais do que todos, ele acreditava mais naquela causa ali, mais do que todo mundo. E o Zack aí deve ter sido pelo mesmo motivo. Também deve ser porque o Tom deve ter indicado bastante o Zack e foi bastante determinante aí para o exército escolher o Zack como o herdeiro do Tom. Agora falando sobre a maior revelação desse episódio, que são os verdadeiros planos do Zack. Na verdade são os planos do Tom, né? Mas foram passados para o Zack. Que é o plano da eutanásia, que consiste em usar o poder do Titã Fundador para tornar todos os Eldianos estéreis, assim eles não poderem mais ter filhos. E daqui a cerca de 100 anos, todos os Eldianos morreriam, já estariam mortos, e com isso o poder do Titã desapareceria da face da Terra, o que seria uma coisa boa, né? Assim, se você me perguntasse o que, é que eu acho desse plano, até que não é um plano ruim não, né, gente? Porque, ok, seria o fim de um povo, seria o fim de uma cultura, mas seria um fim pacífico, né? E seria o fim do poder Titã. Mas ok, se tiver uma alternativa melhor, que não precisa usar isso, eu apoiaria essa alternativa, mas se não tiver, então eu apoiaria esse plano de eutanásia do Zack, viu? Porque realmente o plano não é assim tão ruim não, viu? E pra quem não tiver entendido por que o Zack precisa tanto do Eren pra esse plano, eu vou explicar aqui resumidamente. Na verdade, o Zack não precisa só que o Eren... não precisa só do Eren pro plano, ele precisa que o Eren concorde com o plano, porque no momento que os dois entrarem em contato, o Zack vai servir de chave para que o Eren acesse o poder do Titã Fundador. Então quem vai usar o poder do Titã Fundador não vai ser o Zack, apesar dele ter sangue real, vai ser o Eren. O Zack só vai servir de chave, assim como a própria Dina Fritz também serviu lá na segunda temporada. Muitos de vocês devem lembrar disso. Então é essencial que o Eren concorde com esse plano do Zack, né? Porque é ele que vai executar o plano da eutanásia, é ele que vai deixar todos os Eldianos estéreis. E não é que ele vai fazer o Bilal de todo mundo cair, não, gente. É tipo uma castração química, eles não vão mais ser capazes de ter filhos. Acho que vai ser uma coisa tipo, eles não vão mais gerar células reprodutoras, né? Que o Bilal deles vai cair, não. E é até meio surpreendente, né, que a gente veja que o Eren concorda com esse plano. E a gente até vê nesse episódio ele dizendo que não nascer nesse mundo seria a maior salvação de todas. É uma coisa bem discrepante do que a gente ouviu o Eren dizer antigamente, né? Ele dizia coisas do tipo, nós somos todos especiais porque nós nascemos nesse mundo. Então aquele Eren que via a vida como uma coisa especial só pelo fato dela existir, acho que meio que morreu, né? Agora ele concorda aí com a visão do Zack.
de que nascer nesse mundo é uma maldição, é o pior castigo que pode ter e que a vida não tem sentido nenhum. Pra gente ver o quanto o Eren mudou. A não ser que ele esteja aí usando o Zack para os seus próprios propósitos, né? Porque no momento em que o Eren entrar em contato com o Zack e ele poder acessar o poder do Titã Fundador, ele vai poder fazer o que ele quiser. Ele pode usar o plano da eutanásia, pode fazer o que diabo ele quiser, pode até executar o plano falso do Zack que a gente conhecia antes. Enfim, mas por enquanto a gente sabe aí que o Eren tá agindo de acordo com os planos do Zack. Os dois estão concordando aí nesse plano de eutanásia. Então a gente vai para a última cena, que é já no presente. E a gente tem que dizer que o Levi ele foi meio burro, porque ele praticamente deu uma granada na mão do inimigo. Ele subestimou o Zack aí, viu? Porque acho que ele não estava imaginando que o Zack tivesse disposto a ir tão longe assim. Se ele tivesse só amarrado o macaco, não teria dado essa merda aí. Ele não teria se explodido, mas ele foi querer bancar o sádico, acabou dando o que deu, né? Aí vai ficar a dúvida se o Levi morreu ou não morreu, o Zack morreu ou não morreu. Eu acho que nessa temporada, considerando que o próximo episódio já é o último, a gente não vai mais ver isso. Vai ficar em aberto aí até chegar a segunda parte, ou, sei lá, o filme que vai encerrar a história. Eu não sei como é que vai ser. Bom, falando no último episódio, gente, só falta um mesmo, né? Eu falei alguns vídeos atrás de que provavelmente o último episódio acabaria naquela cena. Acho que quem leu o mangá sabe que cena eu tô falando. Mas, gente, considerando que é só mais um episódio, ainda tem muita coisa pra acontecer, eu não sei, viu? Eu não sei se vai dar tempo pra terminar naquela cena. Assim, se eu fosse o diretor do anime, eu não colocaria nem abertura, nem encerramento no próximo episódio, que é pra poder dar tempo de acontecer tudo isso aí. Porque eu acho que, mesmo que essa temporada não vá adaptar tudo, eu acho que no o final do último episódio tem que ter aí um acontecimento bem marcante pra servir de gancho pro que vai vir depois, né? Porque eles vão fazer depois. Então eu acho que seria a melhor escolha se eles terminassem o último episódio naquela cena lá. Então eles vão ter que tirar a abertura e tirar o encerramento. Aí, como é que eles vão adaptar o resto? Assim, ou eles fazem uma segunda parte, assim como eles fizeram com a terceira temporada, né? Ou eles fazem um filme. Como eu já falei antes em outros vídeos, eu acho que a segunda parte seria a melhor opção, né? Porque um mangá serializado, acho que seria melhor adaptado em um anime também serializado, né? Seria a melhor forma aí de adaptação. Acho que um filme, eu não apoio totalmente essa ideia, mas também não descarto totalmente. Mas acho que um anime serializado seria melhor do que um filme. Então é isso, eu vou ficando por aí. Deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio, o que você acha que vai acontecer no próximo. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Também, se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também assistem Attack on Titan. Você ajuda bastante e vai ficar bastante grato, beleza? Então tchau, um beijo, até a próxima.